Olá, meu amigo e amiga. E o fogaréu no mundo cão continua se espalhando. E as labaredas que estão crescendo lá fora estão criando problemas para as criaturas da extrema-direita aqui no Brasil. Isso é em meio a alguns conflitos que estão sendo apresentados para a sociedade como uma briga entre o governo Lula, o presidente da República, e o Congresso Nacional enquanto instituição. Mas será que é exatamente isso que está acontecendo? Ou será que nós estamos ali diante de uma gangue tentando emparedar o governo e criar problemas para o povo brasileiro? Vou fazer aqui para vocês algumas perguntas que eu tenho certeza que vocês saberão as respostas. Bom, antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, no nosso encontro anterior, eu comentei aqui com vocês essa história, né? Moraes considera Paulo Figueiredo notificado em denúncia de trama golpista. E a figura, como eu disse para vocês, existem formas, né, de serem das pessoas que estão sendo procuradas ou estão sendo processadas, de serem intimadas, de serem cientificadas que há uma ação contra ela. Bom, se existem meios para se fazer isso hoje de uma forma mais moderna, então esses meios estão sendo utilizados. Eu cantei a pedra aqui para vocês, que a figura do senhor Paulo Figueiredo seria citado, seria notificado, intimado por um edital ou até mesmo pelas redes sociais, como o ministro Alexandre de Moraes fez quando a empresa do senhor Elon Musk criou problemas aqui no Brasil. Foi notificada pela própria empresa, né? Então os jornais estão dando algum destaque, né? Sobre isso eu comentei com vocês mais cedo. Moraes cita vídeos de denunciado foragido e o considera notificado. Ele que tem feito uma campanha muito grande para o ministro Alexandre de Moraes ser sancionado, perder seu cartão de crédito, não ir mais aos Estados Unidos, a pergunta é, e eu tenho certeza que você já sabe a resposta, o que acontecerá primeiro? Essa criatura sofrerá uma sanção, uma pena, será condenado mesmo sem estar no Brasil, uma pena que certamente beirará os 30 anos de cadeia, ou o ministro Alexandre de Moraes perderá o seu cartão de crédito? O que acontecerá primeiro? O ministro Alexandre de Moraes deixará de ir à Disney, será proibido de entrar à Disney, ou a figura do inelegível não poderá mais sair de alguma instituição prisional, de algum tipo de prisão? Então, você já sabe a resposta, né? Bom, então as filas estão andando e o fogaréu lá fora está complicando mais ainda, né? O astral dessa gente aqui dentro. Trump sinaliza que poderia deportar Elon Musk após críticas do empresário. O bilionário nasceu na cidade de Pretória, África do Sul, e se tornou cidadão americano no início dos anos 2000. Eu já falei aqui para vocês que não tem como Elon Musk enfrentar o Donald Trump, apesar de Elon Musk ser o cara mais rico do mundo, mas ele não é o mais poderoso do mundo. Uma pessoa como Donald Trump ter chegado à presidência dos Estados Unidos não é uma coisa qualquer. Existe uma superestrutura que faz com que uma figura dessa chegue a esse posto, e ele tem coisas que são confessáveis e coisas que são inconfessáveis, que ele pode acionar para destruir a figura do senhor Elon Musk. Comentei isso com vocês anteriormente e disse que a tendência seria a criatura, o sul-africano, pedir desculpas de joelhos a Donald Trump. Isso, de um certo modo, aconteceu. Ele fez algumas publicações, enfim. Mas agora a coisa deu uma engrossada de novo, porque o Trump está pensando, inclusive, em mandar ele para fora dos Estados Unidos, né? Colocá-lo para fora, e isso vai representar um problema muito grande para as empresas do senhor Elon Musk. Se o Trump quiser até usar de instrumentos legais para estatizar, para tomar a empresa de Elon Musk, ele pode fazer isso. Aliás, lembrando que Donald Trump, segundo o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte norte-americana, melhor dizendo, ele é completamente inimputável por qualquer coisa que ele faça nos Estados Unidos no exercício da presidência. Então, o Elon Musk nessa aí está literalmente queimado, emparedado. Trump sugere que DOD, que é o departamento lá, o ministério que cuida da estrutura do Estado norte-americano, analise incentivos do governo recebidos por Musk. Muito dinheiro para economizar. Então a chapa esquentou para o cidadão, né?
Isso deixa as criaturas aqui no Brasil tristinhas, porque os ídolos deles estão se digladiando e mostram que não tem nenhum tipo de princípios, nenhum tipo de unidade, nenhum tipo de caráter. É rasteira sendo dada em rasteira ali, rasteira com mais rasteira sendo dada de uns para com os outros ali. Aqui no Brasil, vejam só, as criaturas da extrema-direita murcharam completamente depois do fracasso, que eles não conseguem esconder. É difícil esconder fracasso, né? No último domingo. O Mala continua dizendo que o problema no Brasil agora é a censura, que o Supremo, a suposta censura que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Então morreu o assunto, não estão falando mais em anistia, não estão falando mais em salve o capitão, não estão falando mais libertem os presos do 8 de janeiro, não estão falando mais disso. Murchou o assunto completamente, né? Muito esvaziado a pauta deles. E a gente vê isso aqui, as lamúrias, ó. O Dudu Bananinha publicou O que nos move. Olha a fotografia que ele publicou. A senhora aqui em primeiro plano, né? A senhora chorando, dá para ver que a senhora é humilde aqui, né? Tá ali. Alguém que está nesse desgosto todo, é a pessoa que foi tomada por essa picaretagem que essa gente jogou na cabeça da senhora. A senhora deve estar com medo de comunismo, do Lula acabar com Deus, o Lula enfrentar Deus, acabar com Deus, destruir igrejas, enfim, tomar a casinha dela, uma coisa assim, né? Tá chorando ali, enfim. Agora, eu não entendi bem, né? O que nos move? Essa senhora aqui, essa que está aqui primeiro plano aqui com o bonezinho da seleção brasileira, com óculos bacana, bem maquiada, bem. O que move vocês? Realmente eu não sei, né? Eu sempre soube que a picaretagem é o pano de fundo de tudo que vocês fazem. E o Dudu Bananinha não se fez de rogado, né? Pensando que ninguém enxergou a realidade, ele veio com essa aqui, ó, a avaliação do Dudu Bananinha do ato de domingo. Pessoal, a manifestação de ontem ela foi um sucesso. As pessoas foram às Nossa, a manifestação foi um sucesso, né, gente? ruas. A gente sabe que existe depressão. Mas ele tá, olha só a cara de depressão. O cara tá com a cara de velório. Vocês já viram alguém falar de sucesso de alguma coisa com essa cara aqui? Olha, a manifestação foi um sucesso, né? Só faltou se ajoelhar e começar a chorar, né? Sabe de tudo que está acontecendo no país. Então, essas pessoas, meu muito obrigado. Eu tiro o chapéu. Tira o chapéu pro velório, né, meu filho? Então, a coisa sobrou isso agora para vocês, só chorar mesmo. E, como eu tenho sempre dito para vocês, na medida que eles forem indo para Papuda, Bangu, outra instituição prisional qualquer, nós cuidaremos mais dos assuntos aqui no nosso país. E a própria direita, que está abandonando o Bolsonaro lentamente, está agora sentando fogo nisso aqui. Olha só o que faz esse Gustavo Gaia, que é uma expressão, eu gosto de pegar ele porque ele é uma expressão desse mundo cão aqui no Brasil, né? O fim do governo, Lula e STF unidos contra o Congresso. Então eles estão vindo com essa também, que se soma a esse editorial aqui do Globo, né? A capa do Globo que eu mostrei para vocês, né? Lula é quem mais perde com o nós contra eles. E, gente, foi só eu comentar com vocês esse editorial que na sequência eu vi aqui uma publicação do Reinaldo Azevedo. O nós contra eles é ruim, mas o que fazer no caso do eles contra nós? Então, essa crise que está sendo reverberada, com essa expressão crise, né, pelos grandes veículos de comunicação, em manchetes, em editoriais, enfim, que há um conflito entre Congresso e o governo federal, a questão é o seguinte: quem é que está do lado certo no meio dessa história? Lula defende medidas e fala que houve rebelião contra o IOF e isenção do imposto de renda. Isso numa cerimônia hoje, onde o presidente da República anunciou o maior plano safra de todos os tempos aqui no Brasil. O plano safra, gente, é um investimento, é uma disposição, é a colocação de disposição de recursos públicos com juros bem abaixo dos 15% que o Banco Central fixa, para o setor do agronegócio, comprar equipamentos, enfim, fazer investimentos, enfim, movimentar de um certo modo a economia também. É um polo exportador muito importante, aliás, fundamental para o nosso país, o agro, né? E ontem tivemos também o lançamento do Plano Safra Familiar, que também foi uma coisa muito interessante. Então, o investimento nesse setor aqui no Brasil está sendo muito grande. No entanto, os setores empresariais ficam o tempo todo sabotando e criando algum tipo de cisânia. Agora, da forma como a coisa está sendo colocada, por enquanto o povo não entrou na brincadeira. O que eles dizem quando Lula é quem mais tem a perder no nós contra eles? E a gente vai vendo coisas como essa aqui. Oposição diz que o governo declarou guerra ao Congresso por judicializar o IOF e promete reação.
Promete reação quem? Quem que vai reagir? O senhor Hugo Mota vai reagir? O senhor Alcolumbre? Vocês vão colocar povo na rua para derrubar o governo? Eu acharia interessante mesmo vocês começarem a ficar com esse papo de impeachment, né? Começar a fustigar, porque a causa que vocês defendem, o que vocês defendem, não tem eco na sociedade brasileira. Agora, a sociedade brasileira sendo informada, o que essa gangue, essa quadrilha quer fazer com o povo brasileiro, o que eles querem fazer para inviabilizar um governo, aí sim isso vai ter adesão popular. Então eu espero mesmo que vocês sigam com essa história. Tentem emparedar, tentem chamar o conflito, tentem chamar atenção. Eu acho que no final da história vai ser até positivo. Eu acho que se o presidente da República, até o momento, ele tem tido uma postura mais ponderada, mais tímida, mais negocial com esses gangsters, a partir do momento que ele está vindo, que está surgindo o eles contra nós, o nós somos nós, o povo brasileiro, com uma liderança que pode se posicionar, poderá se posicionar numa situação como essa. Então, olha só, é aquela história, eles estão esperando contato, o contato pode vir, né? É nisso que, né, que eu acredito, é como a ciência política, como a realidade nos mostra. O presidente da República ele pode aproveitar o momento também, além de enfrentar essa questão do IOF e se apresentar, começar a se colocar publicamente, até de repente convocar aí uma rede de rádios e TVs, né, para explicar o que está acontecendo, o momento que está acontecendo, ele pode abraçar também outras pautas muito interessantes. Tem a pauta do fim da jornada 6x1, que essa não pode ser varrida para baixo do tapete, essa é a grande pauta aqui no Brasil, que vai mexer com muitas estruturas de forma positiva para o povo brasileiro, e tem essa situação que o Lula poderia estar abraçando também, que no caso um deputado de direita, um senador de direita, está abraçando, mas o Lula deveria abrir a porta lá do Palácio do Planalto e até convidá-lo para bater um papo, né? Cleitinho pede a Lula que vete aumento do número de deputados. Mesmo sendo da oposição, o senador afirma apoiar medidas a favor do povo e defende reajustes nas contas, começando pelos 3 poderes. Olha só, o Cleitinho ganhou, inclusive, um espaço muito grande hoje na Globo News. Ele foi entrevistado e falou ali, fez um discurso em relação a corte de gastos racional, por incrível que pareça. Ele falou, olha, se é para cortar, vamos começar cortando dentro do Congresso, limitando aqui o número de deputados, se posicionou contra as emendas secretas, enfim. É uma pessoa que, no discurso, apesar de ter ligação com o bolsonarismo, é uma pessoa que, de repente, pode ser atraída para lutas muito importantes aqui no nosso país. Por que não? Não é para a gente colocar carimbo em ninguém para evitar que pessoas que queiram somar algum tipo de atitude a favor do povo brasileiro, elas não estejam fazendo alguma coisa. Então, essa é uma pauta que o presidente da República pode comandar também e mostrar para o povo brasileiro que é uma iniquidade se aumentar o número de deputados federais na Câmara do nosso país, né? Então, são questões aí que começam a modificar completamente as nossas pautas, como eu sempre disse aqui para vocês. Quanto mais a criatura for para o lixo da história, for para a cadeia, mais nós estaremos cuidando dos assuntos concretos da realidade brasileira. Isso está acontecendo e você é testemunha disso que eu tenho sempre falado aqui no nosso portal. Muita gente pede, você não vai parar de falar da figura? Quando é que você vai parar de falar? Você sempre fala, vou parar de falar sim. Será naturalmente um processo. Vou parar de falar dele, da família dele e quando ele estiver na cadeia. Esse será um processo natural. E outras pessoas farão a mesma coisa, tá bom? Gente, eu fico por aqui, fogaréu pegando lá, mas a gente está com as nossas mangueiras por aqui, né? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!